A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada. Ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz que tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida. Tem que lutar. Quem tem condições, né, seu neném? Que tiver sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar até o último. Tenho que dizer, é preciso mudar o regime, é preciso que o povo lute. Porque enquanto tiver esse regime sem essa democracia, Democracia sem liberdade? Democracia sem liberdade, democracia com salário de miséria e de fome, democracia com o filho do operário e do camponês sem ter direito a estudar, sem ter condições para estudar, como a minha, né? Agora mesmo eu tirei o menino disse para fazer a matrícula lá, paga não sei quanto, né? Não pode, ninguém pode. Bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o podcast Fontes Históricas da Ditadura, conversando com professores de Banabuiú e Choró, professoras, diretores, gestores. Antes de mais nada, é um prazerzão estar com vocês. Giovanni, Dantas, Antônio, Andressa, Bianca, Flaviana, também os nossos queridos bolsistas Wesley, Lia, Tiara, e a gente quer fazer com esse podcast um bate-papo mesmo acerca da interação que o nosso projeto teve com vocês nas escolas, né, de vocês, mas também, né, saber de vocês um pouco da trajetória, a formação de vocês, como é que vocês encaram a prática docente nas escolas, como é que isso vem se transformando nos últimos anos com a questão das novas mídias, né, como é que está a situação das escolas agora com a pandemia, esse novo, essa nova onda, né, de autoritarismo, não só no Brasil, mas no planeta todo, né? E a gente quer saber mais das práticas docentes de vocês, além da própria interação com o projeto, né? E, claro, né, o foco, mas não só, né, no debate da ditadura, né? Como é que esse assunto vem sendo tratado nas escolas de vocês, como é que vocês entendem, como é que vocês pretendem tratar de agora em diante, quais são os desafios, as possibilidades, né? Então, mais uma vez, agradeço demais a Flaviane, a Bianca, Giovanni, o Veridiano, o Antônio, a Andressa, por estarem aqui com a gente, dispondo do seu tempo, né, para tão importante debate sobre suas práticas e sobre esse assunto da ditadura. Vocês já receberam o roteiro, né, pessoal? Então, a primeira pergunta diz respeito justamente a um pouco dessa introdução mesmo, né? Cada uma falar da sua trajetória, sua formação, até chegar na entrada na escola atual e como é que está sendo a sua atuação profissional nessa escola. Eu posso aqui nessa primeira pergunta, para quebrar o gelo, fazer uma ordem e depois a gente mistura a ordem, cada uma fala, pede para falar na ordem que quiser, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma ordem só para criar logo uma sequência, né? Então, peço para a Bianca começar. Eu vou colocando aqui no chat a ordem dos outros, tá? Essa é a primeira discussão, Bianca, né? Um pouco da sua trajetória, onde você se formou, como foi o seu curso, né? E um pouco da sua entrada no magistério e a sua situação atual. Tá bom, então. Gente, boa tarde. Em meio a tantas turbulências, né, que o nosso país está enfrentando, que seja uma tarde muito produtiva, muito iluminada e cheia de positividade para todos nós. É com muita satisfação que eu estou hoje junto com todos vocês. E, como o Ed já falou, eu me chamo Bianca, eu me formei em História na FECLESC no ano de 2014, que é um lugarzinho que não sai de jeito nenhum do coração da gente, do coração de quem passa por lá, e não saiu do meu. E em relação à minha trajetória na escola, eu saí do Liceu de Banabuiú como aluna, em 2007, concluindo o ensino médio, e 10 anos depois, em 2017, eu tenho um feliz retorno à escola, já como professora da instituição, né? Sendo aí uma das professoras de História. E atualmente eu sou uma das professoras de História, mas também leciono outras disciplinas da área de Ciências Humanas, como Sociologia, Filosofia, Geografia, ensinando aí nos primeiros, segundos, terceiros anos e também
na EJA. Então, é assim que eu estou atualmente. É um prazer se fosse o Dantas, né? O cara mais formado aí na década de 80. Acho que foi a primeira turma de história da FECLESC, né? O Dantas. Ele vai já falar para a gente aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o professor Giovanni. Sou formado, eu entrei na FECLESC 2003.2, por uma questão de alguns percalços, greve, problemas familiares e tal. Eu era para ter concluído em 2007, concluí em 2009.2, a minha graduação em História. Voltei à FECLESC agora em 2018, com o mestrado interdisciplinar, fui orientado pela professora Isaíde, trabalhando com patrimônio cultural. Trabalhei tanto na pesquisa de graduação como na pesquisa do mestrado. Nesse caso, essa última pesquisa foi com alunos do ensino médio. Estou lecionando, tive uma rápida experiência em 2004, alguns meses em 2008, mas de fato em sala de aula desde 2010 para cá. Trabalhei 4 anos na prefeitura de Quixadá, passei um concurso, fui trabalhar lá no distrito de Juá, lecionando as disciplinas de ciências humanas, principalmente História e Geografia. Em 2014, assumi no Estado e de lá para cá trabalhei na Escola César Carlos em Quixadá e também na Escola Emanuel. Atualmente estou na Escola Emanuel. Essa é a minha breve trajetória enquanto professor do ensino básico. Boa tarde novamente, Antônio, mas todos me conhecem como Toninho, né? Sou de Bonabuiú também aqui, sou cria do ensino médio daqui, do ensino público, né? Quando eu me formei quando eu concluí o ensino médio, né, a escola daqui ainda era um anexo, né, do Colégio Estadual de Quixadá, lá nos idos de 97. Entrei no curso de História da FECLESC em 2001. Assim como Giovanni, tive alguns percalços, não pelas greves, mas por questões de trabalho mesmo. Era para eu ter concluído o curso em 2004.2, porém, por questões de trabalho, né, eu só concluí em 2007.1. Voltei à FECLESC em 2010, fiz a especialização em perspectivas e abordagens em História, né, concluí. Minha trajetória no ensino vem desde 2001, quando já tinha ingressado na universidade, no ensino fundamental menor, no ensino fundamental, né? E a partir de 2007, ingressei no ensino médio, né, lecionando disciplinas de filosofia e sociologia na área de humanas, né, como professor temporário. Posteriormente, né, devido às seleções e tal, fui aumentando a minha participação, vindo também a lecionar História, né, na escola do Liceu de Bonabuiú. Fui professor das duas meninas, tanto da Bianca como da Marla. Então, é muito satisfatório vê-las hoje, tê-las como colegas de trabalho. Em 2014 também passei no concurso público do Estado e venho na escola desde então. E no ano de 2017 para cá, ingressei na gestão, estou, pelo menos até o próximo ano, na função de coordenador escolar, né? Atualmente não estou em sala, né? Estou na função de coordenador, mas nunca a gente deixa de ser professor, né? Nossa alma é essa. Então, essa é a minha trajetória, curta trajetória de vida aí no magistério. Boa tarde a todos e a todas.
A Bianca, eu lembro da Bianca na UES, o Edmilson foi meu professor, e tenho como colegas de trabalho, né, agora, há 7 anos, inclusive, o professor Dantas e o Giovanni, lá no Choró. Eu sou formada em História, né, pela UES, e a minha trajetória, ela ainda é um pouquinho diferente da de vocês, inclusive um pouco bagunçada, porque eu entrei na UES cursando o curso de Química, né? Eu ainda fiz 3 semestres, né? Consegui os que chamam, não sei nem se ainda chama assim, de créditos, aí transferi para a História, né? Que de fato era o que eu sempre quis, sempre tive vontade, mas não conseguia, às vezes que eu prestava vestibular para a História, não conseguia obter o necessário. Acabei entrando por Química e fui para a História forçadamente, né, nessa transferência. Então, é um pouco bagunçado. Inclusive, até no Prades eu entrei, porque dentro do currículo contou tudo, né? Contou o curso de Química, contou História com as greves, né? E eu me formei, se eu não me engano, dada a bagunça, em 2016. Eu já me formei nas últimas. Eu fiquei, ao longo desse período, onde ainda estava em processo de formação, trabalhando como professora substituta, né, em escolas, principalmente da prefeitura, aqui da cidade de Quixadá, o José Jucá, passei muito tempo no José Jucá, substituindo, né, e na escola modelo, até que surgiu uma oportunidade de tentar uma seleção para as escolas do Estado, em 2013, e eu tentei para o Choró, justamente porque aqui em Quixadá já tinha um grande número, né, de pessoas da área que já estavam, inclusive, em escolas e nessa tentativa. E acabei ingressando como substituta de uma professora que iria entrar numa licença maternidade. E aí fui ficando, e eu estou até hoje, né, há 7 anos, nessa escola. Cheguei a tentar o concurso, infelizmente não obtive sucesso, mas acredito, né, sei que tenho tido sucesso enquanto professora de História, né, e lecionando também as outras disciplinas da área das humanas, né, sou professora de História, porém eu leciono Filosofia, Sociologia e Geografia, né. Esse ano, em específico, na Escola Emanuel, eu estou com Filosofia, em sua grande maioria, e Sociologia. E, recentemente, eu concluí na modalidade EAD uma segunda licenciatura em Pedagogia. Aproveitando já aqui, já esticando um pouco mais, que o professor Edmilson sabe como eu estico as coisas, mas dado todo esse panorama que se instalou no Brasil, e um certo pânico quanto à nossa disciplina, né, quanto à nossa área, eu não sei, eu acho que eu entrei em pânico mesmo, e eu vi que eu precisava, para continuar na área da educação, de repente ter uma outra coisa em mãos, que seria uma outra graduação, né, que me mantivesse de algum modo nessa área da educação, né, porque eu sempre fui da sala de aula, né, e eu gosto, inclusive, de estar na sala de aula. Então, eu
concluir essa segunda graduação em pedagogia. E estou aqui até agora trabalhando de forma remota há 7 anos na Escola Emanuel. Olá, boa tarde. Eu sou a Marla, tá? O Edmilson está me chamando de Flaviane, mas todo mundo me chama de Marla. Eu entrei na FETLESC em 2007, sou formada em História, peguei algumas greves no meio do caminho, mas é uma faculdade que eu sinto muita saudade, principalmente do convívio dos professores, das aulas, principalmente da Edmilson. E assim, eu terminei em 2014 a faculdade de História, tive minha primeira experiência em sala de aula na Padre Vicente, certo? Passei um tempo na Padre Vicente, passei pela Nemésio, e em 2017 eu ingressei no Liceu de Banabuiú, através de uma seleção. Sou professora de História, Geografia e Filosofia na área. Também sou formada em Pedagogia, também tenho a formação em Pedagogia. E é isso, essa é a minha trajetória, sendo bem sucinta, bem rápida. Então, pessoal, a gente chegou aqui a resposta de vocês sobre um pouco da trajetória e tudo, mas a gente também está pedindo para vocês, professores e professoras, incrementarem mais essa resposta, aprofundarem mais, está fazendo isso em todos os podcasts, para que vocês possam falar um pouco como é que foram as primeiras experiências na sala de aula, as dificuldades, os medos, os desafios, principalmente relacionando isso com os debates que vocês tiveram na faculdade. Como é que vocês relacionariam a formação de vocês com os desafios que vocês enfrentaram no dia a dia da sala de aula, principalmente no começo, tendo em vista questões, por exemplo, né, como o fato de ministrar aulas de outras disciplinas. É só um exemplo, né? Outras disciplinas que não é história. Então, vamos fazer uma nova rodada, vocês aprofundando mais mesmo como é que foi a formação, o que marcou mais, e como é que foram essas primeiras atividades docentes de vocês, o que vocês sentiram, quais foram os desafios, possibilidades, tá bom? Quem pode começar agora? Eu posso falar um pouco. Por favor, Andressa. Um pouco, espero que um pouco mesmo. Olha, foi muito desafiador, até porque eu sempre me lembro de uma frase, né, que é mais ou menos assim, na prática, a teoria é outra, né? Então, teve muitos desafios, inclusive eu estou até com um livro aqui, que é uma história na sala de aula, né, conceitos práticos e propostas. Esse livro aqui é um dos que eu sempre li, tentando, da melhor forma possível, levar para o meu trabalho em sala de aula o que eu trouxe da faculdade, o que eu aprendi. E por um certo período, eu não vou dizer que eu fiquei frustrada, mas foi um pouco complicado, porque nem sempre era possível, né? Na verdade, dependendo da situação, na maioria das vezes não é possível, né? As tentativas, como é colocado através do professor na universidade, né? Tudo que é muito dinâmico e que nos faz entrar em sala de aula para trabalhar pensando na mudança, pensando nesse nosso aprendizado, né? E, infelizmente, quando nós chegamos em sala de aula, no meu caso, né, quando eu cheguei em sala de aula, de fato, né, para passar o tempo, que inclusive eu estou passando hoje, na mesma escola, em relação aos alunos, né, a própria trajetória dos alunos, existe uma série de dificuldades, porque eles, infelizmente, não conseguem dominar o mínimo, né, então é preciso voltar muito, né, para buscar transmitir o conhecimento, ensinar, possa-se dizer. E acontece, né, acaba acontecendo de não estarmos dentro da área aonde nós fomos
formados, de fato, no meu caso, história. E aí é que os desafios aumentam, porque, a exemplo de filosofia, é uma disciplina que ela precisa estar sempre, né, sempre que eu estou lecionando filosofia, eu trabalho triplicado, porque eu estou sempre buscando algo atual, algo diferente, para tentar linkar com o conteúdo, né? E isso não é fácil, né? Isso demanda todo um tempo, às vezes a própria escola, dependendo da situação, ela não consegue ajudar nesse processo, né? Na escola onde eu trabalho, nós temos problemas de levar os alunos para o laboratório, a questão da própria internet, eu não consigo, de forma efetiva, levar os meus meninos para assistir um filme que possa estar online, né? Então, esse filme eu tenho que conseguir antes, através de DVD, ou então baixar, e nem sempre é possível. Então, vai ficando para depois, ou outras alternativas. Mas uma coisa é certa, hoje, eu posso dizer que 99% do que eu aprendi com os meus professores, com o Edmilson, inclusive, na universidade, eu levo para a sala de aula, né, fazendo modificações, mas buscando já dessa forma, inclusive, mostrar para eles um pouco do que eles vão ter no futuro, né, seguindo para a universidade. Então, filmes que eu assisti, que eu tive acesso através dos professores e da universidade, assim como novas ideias, músicas, que não fazia parte, né, nunca imaginei que seria dessa forma, né, me abriu horizontes que eu sou muito agradecida por, de fato, estar nesse curso, porque eu sei que muitas pessoas não vão ter essa abertura de horizontes de futuro que eu acredito e vivi no curso de História. Então, eu já adianto isso para eles, eu busco adiantar vários filmes que o Edmilson mesmo passou no período que eu fui aluna dele, outros professores. Eu trabalho com os meus alunos dentro das possibilidades, né, claro, sempre buscando ver se vai ter um link com o conteúdo e mostrando isso para eles. É isso. Obrigado, André. Ok, André. Vamos lá, Ok. então, por favor, Dantas. Boa tarde, sou o Verdiano Dantas. Estão me ouvindo agora? Estamos. Sou Verdiano Dantas da Silva, sou formado na FECLESC desde 1987. Nós entramos na universidade na primeira turma de História, naquele período, no dia 28 de agosto de 1983. E colamos grau no dia 28 de agosto de 1987. Licenciatura plena em História, uma grande universidade, que era FUNES, tornou-se FECLESC, um corpo da UES. Naquele período, recebemos professores de História, Paulo Emílio, professor Guerra, professor Agileu, os professores da UES que vieram por concurso público para Quixadá. Durante a minha formação, eu me especializei em História do Ceará, né, fiz uma monografia sobre o algodão. Esse período da especialização foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de estudar um tema de história local, e a partir daí descobri que em Quixadá tinha a Gradivol, que era uma indústria de origem dos franceses, e lá na UFC conseguimos ver fontes sobre os franceses, a origem dos Gradivol, como eles chegaram até a Quixadá, e como se deu essa trajetória desse ouro branco. Posteriormente, eu fiz uma especialização em História, questões teóricas e metodológicas, na UFC, em 97, período também que veio o concurso público do Estado. Fui aprovado no concurso do Estado em 97, e em 98 iniciei a trajetória de História, do ensino de História mesmo, na Escola de Ensino Médio Emanuel.
Depois, em 2004 a 2005, eu participei também da gestão, fizemos uma especialização em gestão escolar. Cheguei a ser gestor da escola e, a partir daí, dei um trabalho e contribuí para a sociedade até hoje. Sou professor da Escola Emanuel, de ensino médio, e Edmilson, colega, tem outra formação. Sou formado em música. Eu sou formado em música pela Ordem dos Músicos do Brasil, a OMC. E tenho também carteira profissional de músico, toco pistão, si bemol maior, instrumento de sopro, e tenho um curso de regência de bandas, né? Orquestração e regência. Então, um historiador e um músico automaticamente. E dentro da questão que a Andresa abordava, como esses primeiros momentos, né, da trajetória com os alunos, né, a gente vai falar um pouco relatar do que acontece na escola Emanuel, que é a experiência mais direta que nós temos. A gente recebe uma clientela que vem entre 65% a 70% de zona rural, dos distritos do Xeró. A gente, no primeiro ano, trabalha esses conceitos, pensando como se trabalhar a história, como se trabalhar a geografia. Eu também tenho formação geográfica, e vocês sabem, colegas, que quando se trabalha a geografia, tem a geografia física. Então, a gente pesquisa mais, estuda mais, porque nós estamos saindo do horizonte da história e entrando em outra disciplina. E quando isso acontece, o profissional tem que se dedicar mais. Então, aqueles estudos das coordenadas geográficas, dos fusos horários, a gente planeja junto, eu faço esse trabalho conjuntamente com os colegas, de um modo geral, para a gente poder fazer um bom trabalho. Recebemos uma clientela que eles têm dificuldade de entender os conceitos históricos, mas como você já esteve na escola, com o curso de fontes, deu para perceber que é uma clientela que, quando a gente começa a trabalhar, começa a se dedicar, eles também são curiosos, e muita coisa está sendo feita por essa grande equipe que nós temos na Escola Emanuel. Depois, em 98, iniciamos, né, de um modo geral, eu iniciei um mestrado em Sobral. Esse mestrado estava associado à Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz todos os créditos, mas eu não fiz a dissertação. Então, estou ainda para realizar essa conquista. Mas valeu a experiência, inclusive você me deu muito apoio, Edmilson, revendo aí a minha dissertação, que estou ainda em projeto futuro, para quando der certo a gente voltar à academia automaticamente. Ensinar história, eu digo que é um desafio. Por que um desafio? Porque trabalhamos conceitos, trabalhamos preconceitos, preconceito da disciplina, aqueles preconceitos, isso é história, coisa que vai se decorar. Não, a gente tem que desconstruir, a gente trabalha nessa linha, desconstruir conceitos, trabalhamos com questões filosóficas, o historiador é um filósofo. Eu, na minha dissertação, tive a oportunidade de trabalhar um pouco com análise do discurso. É o que está dito, professor Dantas, é o que está não dito, é o que está nas entrelinhas, e é preciso que a gente vá atrás exatamente de desconstruir essa visão tão estereotipada que às vezes existe, de uma formalidade, o aluno ter essa concepção que ele possa também conduzir a história como objeto dele, dando a sua opinião e sendo esse aluno crítico. Sempre nós batemos nos nossos planejamentos, que a gente tem que ter essa formação para o desenvolvimento crítico. Então, esse é o desafio maiores que a gente tem na área, de levar esse conhecimento histórico de forma adequada, de forma correta, que o aluno ele não seja só aquele aluno que seja ouvinte, mas que ele tenha também um senso crítico, que ele participe, que ele intervenha, que ele faça as suas reflexões teóricas também, porque a gente aproveita muita coisa do cotidiano desses alunos. Essa é, inicialmente, a minha participação. Massa, Dantas, vou pedir aí para você, mais na frente, se você puder, né, mais na frente, tocar aí umas músicas aí no pistão pra gente, tá bom? Mais na frente, você vai se preparando aí. Peço também que você desliga o microfone para a gente poder ouvir as outras pessoas sem interferência. E já vai preparando aí o instrumento. Bom, pessoal, eu acredito que as dificuldades, elas são muitas quando a gente sai da universidade com toda aquela empolgação que é despertada no processo de formação, certo? E a gente realmente é um choque de realidade muito grande. Eu vejo a minha trajetória aqui como uma das mais curtas, né? Vendo que a trajetória do Dantas,
Inclusive fui aluno do Dan, né, 2001 a 2002, lá na escola, aqui na Escola Emanuel, onde eu terminei o meu ensino médio e hoje sou professor. E aí, eu lembro que no período da graduação ainda, eu tive a experiência de ensinar no ensino fundamental, história e até ciências eu cheguei a pegar. Estava história, geografia, para completar lá umas horas, me deram umas aulas de ciência. Eu aguentei até maio, porque eu estava, de fato, fazendo 7 disciplinas, acho que era o quarto, eu estava no quarto, terceiro era quarto semestre da faculdade, fazendo curso de inglês e lecionando tarde e noite. Realmente era muito puxado. E aí eu fiquei um pouco assustado, ou muito assustado, para melhor dizer. Então voltei em 2008, né, já estava quase no final do curso. 2008 assumi também uma licença no polo de Boa Vista, no polo de Caiçarinha, que era a Escola Emanuel. Na época tinha 3 polos, Monte Castelo, Caiçarinha e Boa Vista, e eu tirei essa licença. 2010, eu entro na Escola Emanuel novamente através de uma seleção, ensinando geografia, filosofia, sociologia, e aí, como já foi mencionado, né, a gente tem que se desdobrar, porque são outras áreas do conhecimento, embora conhecimentos, áreas afins, né, porém que tem toda uma metodologia, tem conceitos próprios que a gente precisa se apropriar para fazer essa discussão em sala de aula. Então, de fato, o início da docência para o recém-formado não é fácil. E aí ainda tem um detalhe, que a gente tem toda uma formação, inclusive uma formação muito boa, uma formação acadêmica muito boa, mas eu entrei na sala de aula, peguei um livro didático, sem ter uma orientação sequer de como manejar esse instrumental, né? Esse instrumento pedagógico, didático. Então, ainda tem esse detalhe, porque em determinado momento eu fiquei pensando, eu estou apenas só lendo o livro para os meninos, né? Será que essa é a função? Então, eu vejo que uma das maiores dificuldades que eu tive também foi com o uso do próprio livro didático. Porque eu não passei por nenhuma disciplina, nenhum minicurso. Hoje a gente já vê algumas experiências utilizando aí o livro didático, inclusive na FECLESC, né? Professor Isaíde, acho que, não sei se professor Vilarim, mas já tem alunos que já têm essa formação, não sei se uma disciplina específica, mas dentro de uma disciplina, eu acredito que tem um trabalho com o livro didático. Resumindo, eu vim ver uma disciplina de livro didático agora no mestrado, 2 anos atrás, certo? Então, isso também acabou tornando essa experiência na sala de aula com maior dificuldade. Como lidar com o livro didático? Porque uma vez eu escutei de uma professora que cursou até o 6º semestre em História, ela dizia o seguinte, olha, aula de História qualquer um dá, é só chamar uma pessoa que pega o livro e vai ler. Aquilo me incomodou e me incomoda muito, né, essa afirmação, porque de fato não é isso, né? Exige bem mais. Nós sabemos que para o aluno, como já foi mencionado, o aluno que chega com dificuldade de leitura, com dificuldade em se apropriar desses conceitos, a gente precisa se aprofundar um pouco mais, e além daquilo que o próprio livro nos traz, até porque o livro ele é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, e aí com muitas linguagens. Aí entra também essa questão como já foi mencionado também, das diversas disciplinas. A gente tem que se apropriar de diversas disciplinas, porque, por exemplo, o professor é formado em História, da aula de Geografia do primeiro, Filosofia do segundo, Sociologia do terceiro, juntando com a História, nós temos aí um leque enorme para dar conta, né? Então, de fato, isso foi uma das questões também que eu encontrei como dificuldade. Por fim, lembrando aqui, também quando fui assumir o concurso de Quixadá, em 2010, a minha lotação teve que ser completada. Eu fiz o concurso para professor de História do Ensino Fundamental 2. Porém, eu tive que pegar uma turma do Ensino Fundamental 1. Aí eu tive que aprender a alfabetizar os meninos lá do distrito de Juá. Ou seja, em determinados momentos eu pensei, inclusive, abandonar lá e voltar para ser temporário aqui na Escola Emanuel. Porque, de fato, eu me vi assim meio que eu sendo muito exigido
por uma coisa para o qual eu não fui formado. Então, essas foram as maiores dificuldades que a gente enfrentou no início da formação. Claro que o professor enfrenta dificuldades no decorrer da sua trajetória. Por exemplo, num processo que a gente está vivendo, no período que a gente está vivendo com a pandemia, a gente enfrenta N outras dificuldades, né? Do se apropriar dessas ferramentas tecnológicas, adaptar o plano para conseguir dar pelo menos o mínimo, né? Onde nós temos aí, por exemplo, na história do terceiro ano, 8 capítulos para trabalhar daqui a dezembro, de agosto a dezembro, a gente resume isso aí para trabalhar no máximo 3, 4, para dar conta, para que os alunos fiquem pelo menos com o mínimo, né? Então, tudo isso, de fato, são experiências que vai marcando a nossa trajetória. Agora, nos faz crescer também. À medida que a gente vai detectando essas experiências, essas dificuldades, a gente também é impulsionado a crescer, né? A se apropriar, a conhecer um pouco mais de outras disciplinas. Enfim, eu acredito que isso não acontece apenas com o professor do ensino básico, né? Eu acredito que isso, inclusive, ocorre com o professor lá na universidade, ter que, muitas vezes, em determinado semestre, pegar uma ou duas disciplinas de outra área. Pois bem, esse é o meu relato. Esse é o meu relato. Obrigado, Giovanni. Vitor Antônio aqui já apareceu. Pode ser, Antônio? Pode ser, Edmilson. Eu acho que eu vou continuar, né, nessa linha em que o Dantas e o Giovanni falaram, a questão das desconstruções. Eu lembro, quando eu entrei, tinha uma disciplina seminário de formação acadêmica. Em algum momento, isso marcou demais, que até hoje eu lembro, né, de que uma fala, agora me fugiu o contexto, mas a fala ficou. Muito do que vocês aprenderam em história no ensino médio, vocês têm que deixar de lado aqui na universidade, né? Aqui a gente vai teorizar. E isso ficou martelando a minha cabeça em termos de... Naquele momento eu não compreendi muito bem. Quer dizer que eu vou ter que esquecer os acontecimentos? Posteriormente, isso foi, claro, quebrado nessa minha ideia. Mas aí, essa questão da desconstrução também vai para a outra vertente lá, que é quando a gente sai da universidade, né? Eu vejo também muito daquilo que a gente aprende na universidade, a gente tem que ter o tempo, e às vezes a gente não tem, de adaptar, né? E isso só vem ao longo da nossa trajetória docente, para a gente conseguir perceber isso, né? Eu vejo hoje que a universidade ela tem se preocupado cada vez mais com essa parte da formação do professor, principalmente a FECLESC, né? No curso de licenciatura, que esse é, né, o que se propõe o curso da FECLESC, formar licenciados em História, ou seja, professores, né? Eu vejo que tem os estágios, e dentro dos estágios, uma carga horária bem maior, né, para que isso aconteça. É uma mudança, né, em termos de formação docente, que a universidade vem promovendo. Acredito que ela deva aprimorar ainda mais, talvez aumentar dentro da sua grade, né, a quantidade de horas, disciplinas que tratem desse aspecto. Como o Giovanni relatou, na universidade, pouquíssimas disciplinas, pelo menos na minha época, tratavam da formação do professor. Dizer, olha, lá na sala de aula vai ser assim, né? Nós temos, na maioria das nossas disciplinas, a formação teórica. E isso, para o professor, quando ele vai para dentro da sala de aula, é um choque muito grande, né? Há um choque gigantesco.
Mesmo, aí eu vou falar da minha experiência pessoal. Quando eu estava na universidade, concomitantemente, eu também estava em sala, né? E aí eu procurava, né, já ir me adaptando a esses aspectos. Mas aí eu ficava e fico ainda imaginando os colegas que entram na universidade, têm toda a sua formação, e durante essa formação acadêmica não tem o contato com a sala de aula, a não ser nas poucas horas, se contado com o currículo inteiro, né, de formação, que tem, né? Porque, como a Andresa disse, a gente tem que ir aprendendo a fazer essas adaptações. Claro que a gente não vai esquecer do que aprendeu. Muito, mas muito mesmo do que a gente aprendeu, a gente leva para as nossas aulas. Outro dia eu estava revendo aqui em casa, era marcado para morrer, que eu consegui, algum tempo depois, baixar o filme depois da especialização. Então, eu estava vendo e me lembrando, né, de como é esse período que nós vivemos no nosso país, né? De todas as lutas que a gente vem travando para tentar manter o mínimo ainda de liberdades de atuações, né, em vários campos, em várias áreas. Eu, quando comecei a lecionar, né, só falando um pouco mais, eu estava no ensino fundamental maior, com História e Geografia também. Tive, em 2004, quando eu estava para concluir, aliás, 2004, para concluir, eu recebi uma oferta de trabalho, né, numa localidade na zona rural aqui do município, e eu fui. Chegando lá, eu lecionava História no Fundamental Maior, né, do 6º ao 9º, e uma turma de 4ª série, Fundamental Menor, no turno da manhã. Então, aprender também a alfabetizar jovem, coisa que a gente não foi, né, não teve essa formação. E é difícil demais, né? É muito difícil, é muito assustador. Mas, ao mesmo tempo, os desafios vêm, e quando você consegue, né, perceber que o seu trabalho está dando resultado, aí você diz, opa, peraí, todas aquelas incertezas, né, não eram tão verdadeiras assim. Eu acho que devo ter algo de bom por aí, porque alguma coisa está dando certo. Então, a gente fica, né, com esses medos normais, naturais, né? E mesmo no ensino médio, quando você chega, que você não leciona a sua disciplina de formação, né, é complicado, né? Você se apropriar, né, de conceitos, ideias próprias de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento, né? É uma luta para quem é temporário, né, para quem está substituindo outro professor, porque você, dentro do ensino médio, é meio que, quando você chega, é meio que o tampar buracos. Ah, tá faltando professor de filosofia, tem uma aula, bota ele lá para completar a carga dele, né? Você quer? Quero. Né? Você não vai para as outras áreas, porque dentro do Estado tem muito essa questão de você só lecionar dentro da sua área, né, de formação e áreas afins. Né? Mas nos fundamentais, nos municípios, as prefeituras, elas fazem muito essa maleabilidade, né? Mas no Estado tem muito disso. Você ficar dentro da sua área de atuação. E aos poucos, quando você consegue permanecer na mesma escola por mais tempo,
aos pouquinhos você vai conseguindo conquistar o espaço e ir diretamente para a sua área, né? Então, você, quando chega na sua disciplina de formação, você começa a tentar implementar, né, práticas, metodologias que você viu lá na universidade e que você acha que vai surtir um efeito legal. A nossa escola também tem esses problemas aqui no Liceu de Banabuiú, essa questão do laboratório. Quando a escola, né, foi criada em 2006, tínhamos 2 laboratórios de informática. Hoje, não temos nenhum, né? Temos o espaço físico, mas as máquinas não funcionam. A conexão com a internet é ruim. Nós temos, hoje, matriculados quase 800 alunos, né? 90% da nossa clientela é da zona rural, inclusive de localidades de outros municípios, né? Se matriculam aqui na nossa escola por ser mais próximo da localidade deles, em relação ao Liceu de Banabuiú, do que da sede do município de origem deles, né? Então, a gente tem esses problemas. Mas a gente também tem alguns pontos positivos. Mesmo tendo uma conexão não tão boa de internet, por exemplo, a gente consegue, em alguns momentos, ou pelo menos conseguia, antes dessa pandemia, né, fazer um acesso online a filmes, por exemplo, Andrés. Mas, na maioria dos casos, os professores usam já tendo baixado antes em suas casas, leva para a escola para só então poder usar. Então, deixa eu parar por aqui, senão eu vou passar a tarde inteira falando. Obrigado demais, Antônio. Então, Flaviane Marla, pode continuar, querida? Posso? Bom, minha trajetória iniciou, como eu falei, na Escola Padre Vicente. Eu estava fazendo faculdade no período e fui convidada para assumir uma turma de Fundamental 1. Foi muito difícil, eu até brinco, e a Padre Vicente foi a melhor escola para me iniciar nesse caminho da docência, porque lá você tira realmente a dúvida se você é ou não continuar como professora. E foi um período, eu passei lá, muito difícil, mas eu fui aprendendo, né, no mesmo tempo, muito difícil em relação ao que estava acontecendo na faculdade, porque na faculdade a questão da teoria era uma coisa muito linda, era uma coisa muito maravilhosa, e quando você ia para a realidade era tudo diferente. Então, eu tive esse choque, e era praticamente no mesmo período, eu era tendo disciplina de didática, e, ao mesmo tempo, eu estando em sala de aula, e eu disse, não, mas não é assim, as coisas estão funcionando, pelo menos não na minha escola, não na minha sala de aula. Então, foi um período de adaptação, um período de aprendizagem muito grande. Esse período eu passei na Padre Vicente, mas foi um período e eu cresci muito como professora, e foi um período e eu me adaptei. Depois desse período, e sem falar também, e aí eu tive uma dificuldade minha, eu tenho dislalia. E por eu ter dislalia, já é um choque para o aluno, né? Então, o início sempre foi muito complicado. Eu sempre tinha que explicar ao aluno o que era dislalia, para ele poder me entender também. Isso é uma prática que eu faço até hoje com as minhas turmas iniciais. No início foi mais complicado, né? Trabalhar ainda mais com aluno de Fundamental 1, mas hoje eu consigo lidar bem com isso, né? Primeiro contato, eu tenho um aluno, eu vou falando, olha, gente, eu tenho dislalia. Então, eu vou explicar, eu perguntei, mas é dislalia isso? E foi uma das minhas dificuldades em sala de aula, foi a questão da dislalia, porque o aluno, todo mundo sabe como é aluno, e eu não preciso estar falando, e nesse início foi difícil, sem falar um choque da realidade do cotidiano mesmo, em relação às dificuldades, sem material necessário, você está em uma disciplina e você não está estudando para isso. Eu peguei Fundamental, peguei uma turma de 4º ano, então eu não estava estudando. Depois eu fiz pedagogia, eu percebi que era necessário ter pedagogia,
certo? Mas isso foi uma das minhas maiores dificuldades, realmente. Há disciplinas e não são as minhas. Quando eu entrei no Estado, eu peguei filosofia de início, e foi uma disciplina também, por mais de ser da área, uma disciplina nova, né? Então, eu tive que estudar muito, eu estou filosofia desde o início, lá no liceu, estou filosofia, geografia e história para todos os anos, primeiro, segundo e terceiro. Então, essa adaptação dentro da área, né? A adaptação do professor, a pandemia é uma outra adaptação, e a gente está tendo uma outra dificuldade com a questão da internet, com a questão das aulas à distância. Então, o professor é muito desvalorizado, porque a gente tem que ter adaptações no nosso percurso, e se a gente não se adaptar, a gente acaba ficando para trás. E a gente não tem essa valorização, tá? Das adaptações que a gente faz e dos esforços que a gente faz para as coisas darem certo. Isso é a verdade. Então, eu vejo isso, né? Esse foi a grande dificuldade que eu tive, da questão das adaptações no meu percurso. E sem ter apoio. Porque a gente não tem apoio, e isso não é nem culpa da escola que você está. Culpa vem lá de cima. Vem de cima. É como se todo o nosso ensino ele fosse pautado para não dar certo. Eu lembro muito de uma frase da Noélia, e eu nunca esqueci na faculdade. Ela disse assim, numa aula de contemporânea, acho que foi contemporânea 3, ela disse assim: olha, vocês não se iludam. Há muita coisa envolvendo para a educação ser desse jeito. Então, tem muito dinheiro investido para a educação ser desse jeito. E eu vejo nesse sentido. E a nossa educação, ela não nos dá esse apoio como professor. Porque dentro da faculdade é uma coisa linda, porque as aulas de teoria eram a coisa mais linda do mundo, você se apaixonava pelo curso, vocês, não é isso eu quero, é isso eu desejo para a minha vida. E quando você chega na realidade, realmente, no chão da escola, você pisa ali, e você vê, e não é daquela maneira. E você tem que ter muita coragem para continuar. E você tem que ter muito amor pelo que você está fazendo, porque senão você desiste na primeira semana. Você desiste porque você não tem apoio. Você não vê um apoio ao professor, né? Onde ele já te coloca para dar uma disciplina e não é a sua formação. Mas você está fazendo história e você pega uma turma de 4º ano para alfabetizar. É muito complicado. Então, a minha fala nesse período de dificuldade que eu tive, foi mais nesse ponto mesmo, da questão das adaptações, e eu tive e ter durante todo esse meu percurso, para poder dar certo, né? É só isso, assim, a minha fala é só pautada nisso. Bom, gente, eu compartilho muito da experiência da Marla, né, em relação a você ser historiadora e assumir outras disciplinas afins, né, da área de humanas. Foi muito desafiador mesmo, a gente tem que se rebolar. Me comovi bastante aí com o depoimento do Giovanni, ele falando que se formou em uma época que não tinha a disciplina para ver as possibilidades do uso do livro didático, que a gente teve com a professora Isaíde e também com o Manuel Alves, na verdade. E, assim, eu vejo que hoje, né, a nossa geração, né, de 2008, não sei dizer se antes também, mas a nossa geração de 2008 para cá, né, da Andressa, a minha, da Marla, das meninas aí do projeto e do Wesley também, é uma geração em que a gente, assim, se formou, digamos que um currículo bem mais completo. Não vou dizer que é o correto, não vou dizer que é o verdadeiro, mas com um currículo mais voltado para a sala de aula, que a gente teve mais disciplinas voltadas para a sala de aula mesmo, sabe? Então, me comovi bastante com ele dizendo isso. E em relação às disciplinas da área de humanos, né, a gente passeia muito pelo tema da ditadura militar, né? E passeando pelo tema da ditadura militar, o que vem na minha cabeça são as aulas de História do Brasil do Diniz, né? Eu tive a oportunidade
de ter aula com aquele gigante, né? Que ele deu muita saudade das aulas dele. E assim, em sociologia, né, a gente vê esse tema muito quando a gente vê o capítulo, né, sobre poder, política e Estado, quando fala sobre a formação do Estado brasileiro, que vai começando com o período colonial, indo até os nossos dias, né? Só que aí quando passa pela ditadura militar, a gente vai ressaltando, né, que foi um golpe, já que a gente tem que falar de todo esse período, né, da história do Brasil, a gente vai ressaltando que foi um golpe, né, que já estava sendo pensado há muitos anos antes de acontecer, né, que o medo de uma revolução igual à de 59, né, que foi a Revolução Cubana, deixou a elite brasileira muito assombrada, né, com, caso o Brasil se tornasse um país comunista, né, que seria uma potência gigantesca no caso, e também sempre reforçando que foi um regime muito marcado pela repressão, né, que violentou os direitos políticos, né, os direitos civis, dos cidadãos, com práticas de perseguição, tortura, assassinato, né? Então, a gente vai trabalhando assim, né? E dá para trabalhar ainda, né? Dá para a gente resgatar a ditadura militar quando a gente vai também trabalhar o conteúdo sobre democracia, cidadania e direitos humanos, né? Porque aí, além da gente esclarecer um pouco o que são os direitos humanos, que geralmente as pessoas acreditam que são os vermelhinhos do PT, né? Os vermelhinhos da esquerda que defendem bandidos, né? A gente fala que são direitos mínimos à vida, né, que todo cidadão tem que ter e que a ditadura é um exemplo de como esses direitos eles foram duramente violados, né? Então, dentro de todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, para a gente falar um pouco da ditadura nessas disciplinas, dá para falar mesmo que de forma superficial, sabe? A gente ainda consegue falar um pouco, né? Então, acho que a minha fala é mais ou menos isso, só para ser sucinta, né? Massa, Bianca. Então, pessoal, está sendo uma honra, né, construir esse espaço com vocês. Já está batendo aqui 1 hora de conversa, né? Papo bom passa rápido, né? Muito massa conversar com pessoas tão queridas, né? Que eu tenho tantas histórias divididas, separadas em determinados momentos aí da minha vida também, né? Bianca, Giovanni, Andressa, Dantas, Antônio, a Marla, né? Nossos bolsistas, né? Então, está bastante útil, bastante reflexivo na nossa proposta mesmo de compartilhar experiências e saberes docentes aqui da cidade do Sertão Central e mais especificamente sobre o tema da história da ditadura. Está sendo muito agradável e muito profundo ouvi-las. Muito obrigado, viu? Tenho certeza também que quem está ouvindo agora, as plataformas aí que esse podcast está rodando, também está sentindo esse diálogo fundamental com as experiências, os sentimentos, a formação, as escolhas docentes, as conjunturas que vocês estão trazendo aqui para a gente. Muito obrigado. Então, passo a palavra para o Wesley, para ele se apresentar e participar aqui do nosso debate também. Por favor, Wesley. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, professoras, professores. Como a Edmilson já apresentou, né, eu sou Wesley, estou entre o 5º e o 6º semestre, né, do curso de História. Sou orientando e bolsista do professor e participo dos encontros, das atividades aqui do projeto de extensão, né? E aí, já pegando um pouco do que a professora Bianca Raquel já estava falando, né, vou fazer uma pergunta que é a seguinte: queria que vocês falassem um pouco, né, sobre o tema da ditadura no currículo escolar, nas suas práticas docentes, né, e como o trabalho com essa temática ele se modificou nos últimos anos, né? Como vocês trabalharam ao longo do tempo e como se modificou nos últimos anos o trabalho com o tema da ditadura. E é isso, obrigado. Posso falar, Edmilson? Pode, Dantas. Respondendo sua questão, na Escola Manuel, nós trabalhamos dentro de um projeto,
né, a questão da ditadura, ela já vem no livro didático, mas ela vem no livro didático do terceiro ano, né? No livro didático do terceiro ano, especificamente, o Gilberto Coutrin, ele vai trabalhar os governos militares. No segundo ano, a gente pensou exatamente no projeto para enfocar alunos do primeiro, alunos do segundo e alunos do terceiro. E o projeto que nós trabalhamos em 2018 foi ditadura ou mito? Aí fizemos uma interrogação. Quais as representações sociais da ditadura militar no Brasil de 64 a 85? O nosso projeto, enfocando primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, alunos da sede, alunos do polo, visualizou essa perspectiva. E aí foi feito equipes, essas equipes foram orientadas por todos os profissionais da área, então tinha um momento na sua aula de história, na sua aula de filosofia, na sua aula de formação para a cidadania e disciplinas afins que se trabalhava o projeto. Ditadura ou mito? Qual a visão que o aluno tem da ditadura? Qual a representação da ditadura militar? Certo? E a partir daí, nós tivemos uma produção de muitos documentos, né? O projeto, ele problematizou saberes e representações desses alunos no ensino médio, né, sobre a ruptura do regime militar, e mostrou também como ele é trabalhado no livro didático e qual a visão que esse aluno trazia para a gente fazer essa comparação, ditadura ou mito. Além disso, percebeu-se também a existência de lacunas historiográficas no currículo escolar da educação básica. Por isso que a gente trabalhou o projeto enfocando no ensino médio, enfocando alunos da sede, enfocando alunos do polo, ou seja, enfocando toda a história. E tem um ponto que nós chegamos a trabalhar, né? Chegamos a trabalhar documentos, né? Inclusive trabalhamos com esse livro Preciosidade Brasil Nunca Mais, né? É um livro, eu acredito que os historiadores, a partir da leitura dele e também iniciando alguns aspectos dele no ensino médio, vai mostrar uma visão mais realista, vamos dizer assim, uma visão da história. Nós temos alguns alunos que eram filhos de militares e já traziam uma formação militar de casa. Mas mesmo assim, como eu falei inicialmente, nós fomos desconstruir essa visão autoritária e militar que a gente sabe que existe dentro dos quartéis, dentro dos ensinamentos de uma formação fechada. E alguns desses alunos, teve uma aluna, filha de um policial, inclusive até lá de Minas Gerais, que veio para a nossa escola, que ela disse: Dantas, nós queremos participar do projeto. Porque a visão que eu tenho da ditadura é a visão que a gente ouve militarmente, uma visão fechada. E aí foi feita uma culminância desse projeto, né, ditadura ou mito, ficou a reflexão. Nessa culminância foi feita uma feira de ciências, né, a temática da área de humanas era para responder exatamente essa problemática da ditadura ou mito, das representações, né, livros como Brasil Nunca Mais, recortes, né, a morte de jornalistas, como foi as torturas, como é o processo do pau de arara, e aí a gente caracterizou aquela cadeira da tortura, os alunos mesmos fizeram essa caracterização, como que ele usava o afogamento, como eles usavam a pimentinha, como eles usavam o pau de arara, como eles usavam instrumento de tortura, como eles usavam, calava a imprensa, a morte do Vladimir Jovem, né? Os depoimentos forjados, vamos mostrar. E aí fomos vendo que essa desconstrução ela é muito interessante. Inclusive o professor Edmilson esteve lá com as fontes de pesquisa histórica também, mostrando o período da ditadura, como era a sociedade naquele período. A escola recebeu ele em 2018, esteve lá por 2 vezes, e 2019 também, mostrando exatamente os segmentos da ditadura na sociedade. Por fim, diante dessa conjuntura atual, fez necessário promover reflexões críticas sobre as representações e os discursos construídos. Porque uma escola, se ela quiser trabalhar uma temática, ela pode inserir no currículo. E o projeto fez essa possibilidade. O projeto ele tinha como objetivo
problematizar representações discursivas de alunos do ensino médio, como era a visão desse aluno, como esse aluno, ao ler no livro didático, ele poderia ter essa interpretação, qual era o choque ideológico que a gente iria perceber, quais eram as implicações sobre a compreensão histórica do cenário da ditadura atual, quem se expressava politicamente dentro dessa tendência de ditadura, e especificamente identificar os discursos, como é o discurso opressor, o discurso ditador, qual a interpretação desse aluno ao ler esse documento, qual a representação da ditadura nos meios de comunicação, como essa imagem nos meios de comunicação, na música, no cinema, em outros ela se expressava, que é uma parte também da minha formação musical, discutir os mitos construídos no regime ditatorial. Isso foi possível a nível de primeiro ano, a nível de segundo ano, a nível de terceiro ano, com toda a equipe da história de um modo geral. Então, é essa perspectiva que se vê que não só o Coutrin trabalhar no terceiro ano científico, e a gente identificou que existe um conhecimento antes, né, da ditadura e um conhecimento posterior. Então, na sociedade atual, por exemplo, eu me formei em 87, Edmilson, colegas. 87, eu ainda peguei o final da ditadura. Que momento era esse? Nós não poderíamos falar com os policiais. Por quê? Porque eles eram terror. Porque quem falasse poderia ser reprimido. Em 87, a transição ela sai de 85, é isso? A ditadura de 64 e 85. Então, em 87, ainda estava vivendo aquele momento que se desejava a anistia. Aí, de 85 para 86, vem esse período da anistia. Mas a gente, dentro de sala de aula, observava que a gente começava a fazer uma reflexão da ditadura, mas ainda era com muito medo. Por quê? Porque ainda tinha os resquícios do autoritarismo. A sociedade de 64 até 85, ela está marcada diretamente para a posteridade. Então, nossa função era dar uma desconstrução, um esclarecimento. E esse projeto, Ditadura ou Mito, na 2018, né, na Escola Manuel, como o Giovanni falou, participou também, Andrés participou, Luana, todos os professores, Giane, que fazem parte do Senado da área de humanas, deram a sua representação. E a feira que acontece aproximadamente no segundo semestre, tá certo? Às vezes encerrando o primeiro, nesse caso no segundo semestre, ela foi a montagem de um cenário da ditadura. Nós chegamos a teatralizar o que foi a ditadura, uma tenda da ditadura, nas coordenações do professor Giovanni, como professor PCA da área, tá certo? E automaticamente os alunos, nós preparamos esses alunos, eles ficaram fazendo exatamente quando na feira a pessoa chegava, então ela via os documentos até passar pela vistoria das torturas, né? Nós dramatizamos um teatro, né, de torturados dentro da escola, dentro dessa tenda, para mostrar, e principalmente em fotos, né, pessoas que tinham sido perseguidas. Inclusive tinha um professor meu aí da FECLES que tinha sido torturado. Ele dizia para a gente, professor Paulo Emílio Santiago, e ele mostrava que na cadeia tinha os bunda mole e os bunda dura. E os bunda dura eram aqueles bem radical. E ele era dos bunda dura, dos radicais. Quando começaram a torturar o Paulo Emílio, segundo seus depoimentos, que extraíram as suas unhas, as unhas dele, do polegar, ele disse assim, não, eu não sou mais bunda dura. Por quê? Porque ia morrer. E passou a ser bunda mole, com outros aspectos, ele conseguiu salvar um grande expoente, um grande professor que deu sua contribuição aí na FECLESC. Então é isso aí, dentro do currículo, a escola vê a visão que os alunos têm e em seguida problematizar essa temática, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ok? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e